falar hoje um pouquinho qual o motivo de vocês estarem aqui na doutrina do amanhecer e o porquê, o fator principal de nós estarmos na doutrina do amanhecer e por que a doutrina do amanhecer. Meus irmãos e minhas irmãs, a doutrina do amanhecer, ela foi tudo que a espiritualidade nos informa, é que essa doutrina foi criada em benefício do jaguar, para o jaguar, que através do jaguar ela serve em benefício de toda a humanidade, tá? Mas a doutrina, na realidade, ela é criada para o jaguar, tá bom? Então foi uma doutrina que o pai Santa Branca, que é o Francisco de Assis, né? Que aqui na nossa roupagem, aqui no templo ele se encontra na roupagem de pai Santa Branca, que é essa roupagem que vocês estão vendo ali. Ele, segundo a espiritualidade informa, que ele aguardou por muitos anos a vinda de Tia Neiva aqui na Terra, para que ela pudesse criar essa doutrina. Mas essa doutrina lá nos planos espirituais já se encontrava no projeto já por muitos anos atrás. Por quê? Porque pai Santa Branca, vendo as condições desses espíritos que são descendentes de jaguares, que estavam aqui encarnados na Terra, vendo a situação deles que não é uma situação boa e que não ficaria boa aí mais para frente, quando eles pudessem se desencarnarem, pai Santa Branca teve a piedade e criou esse modelo de doutrina para fazer o resgate do jaguar. Então é onde ele foi até o Mestre Jesus e informou ao Mestre Jesus que ele resgataria esses jaguares que estariam encarnados aqui na Terra através dessa doutrina, né? Colocaria na doutrina e através da doutrina para recuperar o jaguar, que são os espíritos nossos que estamos encarnados aqui na Terra, né? Então o Mestre Jesus levou até o Pai, que é Deus Pai Todo-Poderoso, e junto ao Pai eles pleiteou a ordem da liberação, da criação dessa doutrina aqui na Terra. E nisso Deus permitiu ao Filho, que é o Mestre Jesus, que então se criasse e que fizesse o resgate desses jaguares, na tentativa do quê? De doutrinar esses jaguares, de trazer eles para o caminho do lado do bem, para que eles pudessem pagar as suas dívidas kármicas numa condições até então melhor. É onde o Mestre Jesus passou ao pai Santa Branca. E aí o pai Santa Branca aguardou o encarne da tia Neiva, né? Que ele via que era o único espírito que era um espírito de uma clarividente, que teria condições de colocar essa doutrina na Terra. E assim aconteceu. Toda aquela história que vocês já sabem, que tia Neiva encarnou, aonde ela encarnou, né? E quando ela começou a doutrina, que chegou os fenômenos, aí onde foi trazendo os fenômenos da criação da doutrina. E aí é onde ela teve que criar essa doutrina em benefício dos jaguares, né? E aonde começou na criação dessa doutrina os resgates desses espíritos encarnados que são os jaguares. Por que a gente fala isso? Pelo seguinte: nós somos esses espíritos descendentes dessa tribo, desses jaguares, que nós somos espíritos veteranos e somos espíritos que cometemos muitos erros no passado, cometemos muitas atrocidades no passado, e nós, por diversas encarnações, nós prometemos a Deus que viria aqui na Terra e cumpria essa encarnação à risca, como Deus assim nos enviou. Só que nós chegava aqui na encarnação na Terra e nós não cumpria nada disso. Nós fazia tudo o contrário. Contrário como? Contrário para o lado dos erros, não contrário para o lado do bem, contrário para o lado dos erros, né? E aí, porque se nós fizéssemos o contrário para o lado do bem, porque o bem Deus já colocou para nós vir e fazer. Então, se nós fizéssemos ainda muito mais pelo lado do bem, nós estaríamos muito mais melhor, entendeu? Mas não, nós cometia os erros de fazer o contrário para o lado do mal. E aí nós fomos se endividando e cada vez mais se endividando. Aonde chegou num ponto
que Deus já viu que não iria mais conceder reencarnação para esses espíritos, e que a única solução desses espíritos era desintegrá-los. Desintegrar seria acabar com o espírito, eliminar esse espírito, vocês entenderam? E aí foi aonde o Pai Santa Branca, sabedouro disso, teve a compaixão de nós, para fazer a criação dessa doutrina. Por quê? Porque Deus iria desintegrar esses espíritos? Pelo seguinte, por causa de erros, só cometia erros. E chegou num ponto como se Deus visse assim, é um espírito que não tem mais solução. São espíritos rebeldes, que não tem como mais, então tem que deixar de existir. Então foi aonde houve a criação dessa doutrina, para resgatar esses espíritos. Então o interesse de Pai Santa Branca, através dessa doutrina, é o quê? É resgatar esses espíritos descendentes dessa tribo de jaguares, que estão encarnados por aí, você entendeu? No universo, que não são muitos, entendeu? São poucos. Por isso que muitas vezes vocês vão ver um templo do amanhecer numa localidade, e vocês não vão ver aquele tumulto de gente dentro do templo, de médios trabalhando dentro do templo. Por quê? Porque o interesse da doutrina é resgatar só os que são descendentes dessa tribo, desses jaguares, tá? Então não é que eles são a maioria, eles são uma minoria. Nós somos uma minoria, entendeu? Mas tem muitos. Nós somos uma minoria, mas existe bastante. Por quê? Porque a doutrina foi criada para nós. Foi criada para nós trabalhar na doutrina, para nós prestar o nosso trabalho espiritual na doutrina. Porque através do nosso trabalho espiritual é que nós vamos ganhar os nossos bônus espirituais e mostrar a Deus que nós estamos mudando, que nós não estamos mais cometendo os erros do passado, tá? Então assim está acontecendo na doutrina, resgatando esses espíritos destes jaguares. Só que muitos chegam aqui, muitos são resgatados, mas muitos não ficam, porque o jaguar, ele é difícil, ele é complicado, ele não é fácil de se lidar. Veja bem, às vezes ele chega na doutrina aqui, é resgatado, chega numa situação difícil, chega às vezes até doente, aí ele entra na doutrina, humilde, cabeça baixa, logo ele aprende a trabalhar na doutrina, começa a trabalhar na doutrina, ganhar seus bônus, começa a evoluir, começa a fazer a sua trajetória, a sua jornada de evolução. E aí fica por um certo tempo, ele vai tudo muito bem. De repente, ele começa, por um motivo ou outro, ele cria um obstáculo. Porque o jaguar é assim, qualquer coisa ele cria um obstáculo. Aí ele já acha que a doutrina já não serve. Por quê? Ele já evoluiu um pouquinho, ele já se curou, ele já está bem, aí a asinha dele começa a crescer. Quando a asinha dele começa a crescer, ele quer bater asa. E para ele bater asa e ir embora, ele tem que criar um obstáculo. E ele geralmente ele cria um obstáculo com outro irmão de doutrina. É sempre assim. Ele sempre cria um obstáculo com outro irmão de doutrina. Porque isso aí era o feitio do jaguar. Sempre criar obstáculo com seus próprios irmãos, criar confusão, criar intriga, entendeu? Então ele começa a lembrar e voltar à velha estrada. Aí é onde ele já acha que já não deve mais permanecer na doutrina. E ele sai. É onde vocês vão ver. Muitos vão chegar, vão ser resgatados, vão vir para cá, vão estar aqui, mas poucos vão ficar. Isso é natural, porque o jaguar é assim, ele é difícil, ele não é fácil, você entendeu? Então, isso é normal, e outros vão ficar. Tem uns que vai ficar aí para sempre, tem uns que você consegue doutrinar ele, entendeu? Ele começa a caminhar na doutrina e caminha na doutrina até os últimos dias de sua vida, encarnado aqui na Terra. Ótimo, muito bom. Só que isso é uma minoria, não são todos, é uma minoria, tá? Que vai chegar e vai caminhar até o fim, porque uma maioria não vai ficar, porque o jaguar é assim, o jaguar é difícil de se lidar, e ele cria problema, troco de nada. Aonde não tem problema, ele acha um problema, é sempre assim.
Aonde não tem problema, ele acha um problema. Porque o jaguar também, ele vem para cá, para essa doutrina, às vezes, ele vem com a doença espiritual, que se transformou numa doença física, né? Porque tudo começa pelo espiritual, que se transforma no físico, que afeta o físico. E aí é onde ele chega aqui. Só que quando ele cura de tudo isso, ele comete as suas ingratidões, tá? As suas ingratidões. Mas essa ingratidão com quem? Com Deus, com a espiritualidade, né? De resgatar ele, dar oportunidade para ele se redimir, para ele se endireitar, e ele não fica, ele não está nem aí, porque a ingratidão era o que ele mais cometia. E também, junto com esse jaguar, vem as suas vítimas do passado, né? Por quê? Porque todos nós temos as nossas vítimas do passado. E quem é as nossas vítimas do passado? São aquelas pessoas que em diversas encarnações aí nós convivemos junto e nós cometemos maus a eles. Cometemos, às vezes, atrocidades contra eles. Então eles se tornaram nossas vítimas do passado, que às vezes, na sede de vingar, na sede do ódio, eles estão aí até hoje perdidos aí. Por isso o motivo que Deus então permitiu da criação dessa doutrina, permitiu a nossa reencarnação, para que nós viesse acertar os nossos erros com essas vítimas do passado, que ficaram aqui ainda perdidos, mas acertar de uma maneira correta, acertar de uma maneira com amor, com humildade, com doutrinação, pedindo perdão para eles, entendeu? Sabendo dar um esclarecimento a eles, tá? E tentando conduzir eles para Deus, junto a Deus, para eles também evoluir. Só que aí o jaguar esquece de tudo isso, e essas vítimas do passado estão aí cobrando, de todos nós que somos jaguares, estão aí cobrando, tá? De todos nós, tá? Não para a cobrança. Muitos de nós que tem a oportunidade e a felicidade e tem assim, como se diz, mais um pouquinho de calma, mais um pouquinho de humildade, muito desses vai na doutrina até o fim. Esses conseguem ainda resgatar muito dessas vítimas do passado deles, que não são poucas, né? Para que eles, quando nós tivermos a nossa passagem desse plano físico para o mundo espiritual, que é o plano espiritual, chegar lá, mostrar a Deus que na prestação de conta, como se fosse assim para vocês entenderem, no linguajar aqui nosso, nessa prestação de conta, Deus vê que nós fizemos alguma coisa. Deus vê que algumas vítimas dessas nós já conseguimos resgatar. Aí quem sabe Deus ter piedade de nós, né? Ter piedade de nós, colocar nós para nossas evoluções e dar uma outra oportunidade de uma nova reencarnação aqui na Terra, para que nós possamos assim então resgatar mais um pouco dessas vítimas, que não são poucas, que são bastante, né? E assim indo até eliminar tudo isso, porque a esperança de Deus é que nós eliminássemos tudo isso, todas aquelas vítimas do passado que nós deixamos aqui na Terra, nós resgatássemos uma por uma, porque o conflito foi causado aqui, né? O conflito foi causado aqui, e alguém ficou aqui perdido por causa desse conflito, ficou aqui prejudicado por causa desse conflito. Então nós temos que vir aqui reencarnado, essa oportunidade que Deus deu para nós vir aqui reencarnado, resgatar, vir aqui prestar conta com quem às vezes nós causamos o mal, ou quem nós devemos. Então é assim que funciona. Não adianta, nós falamos do jaguar, porque o jaguar é o que mais cometeu problemas, entendeu? Que mais cometeu os problemas. Mas é todo encarnado que está aqui na Terra tem suas vítimas do passado. Ninguém está encarnado aqui na Terra porque é bonzinho, não, tá? Ninguém está encarnado aqui. Eu estou encarnado aqui na Terra porque eu era um anjinho de Deus. Negativo. Se você era um anjinho de Deus, já tinha evoluções suficientes para isso, você já não haveria mais necessidade de estar sendo reencarnado aqui. Já não haveria mais necessidade de estar sendo reencarnado aqui, você já estava com tudo kits, tudo pago. Nós estamos encarnados aqui porque nós temos dívida, nós devemos. Aqui só reencarna quem deve, não adianta. E reencarnou um ali,
mesmo que esteja criancinha, aquele espírito, ele está sendo reencarnado porque ele tem uma dívida aqui na Terra, e o motivo da reencarnação dele é para ele vir fazer o reajuste dessa dívida que ele tem na Terra, que ele deixou aqui para trás, tá? Então nós estamos reencarnados porque nós não fomos muito bons, tá? Estamos reencarnados aqui porque nós tem dívida. Então não é porque nós é bonzinho não, tá? Não bota isso na cabeça não. A partir da hora que nós começar a botar na nossa cabeça que nós estamos reencarnados aqui porque nós devemos, porque nós cometemos erros, né, no passado, porque agora é o momento e a oportunidade de nós quitar esses erros, ou pelo menos começar a quitação desses erros. Se nós começar a botar na cabeça isso aí, quem sabe às vezes nós vamos conseguir caminhar na doutrina, trilhar na doutrina, tá? Caminhar junto a Deus e resgatando um pouco dessas dívidas, porque muitas vezes nós colocamos na nossa cabeça que nós não tem dívida nenhuma, que nós estamos encarnados aqui porque nós era pessoas boas e tal, e estamos aqui porque Deus colocou nós aqui porque nós era muito bom. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos descansar, vamos cair no comodismo, entendeu? Vamos achar que nós já sabemos tudo e nós não sabemos nada, né? E aí nós vamos parar até de evoluir, vamos voltar a cometer erros de novo. Vamos voltar a cometer erros de novo. Ah, já sou bonzinho mesmo, então agora tudo que eu fazer não tem problema, porque eu sou bonzinho. Negativo, não existe isso daí. Vamos tirar isso das nossas cabeças, tá? Vamos tirar das nossas cabeças, porque erros, dívidas kármicas, todos nós temos, todos. Tem os jaguares e tem os que não são descendentes desses jaguares, também tem, tá? Mas o jaguar foi criado a doutrina mais específica para eles, como os outros também que não são jaguares, tem as outras religiões também, e como os outros que não são jaguares, tem os adeptos do jaguar. Às vezes tem alguém que vem na doutrina, que às vezes não é jaguar, mas ele é adepto do jaguar. Às vezes ele é adepto do jaguar, ele gostou da doutrina, ele quer entrar na doutrina, ele quer trabalhar na doutrina. É onde aí a gente leva, conversa com a espiritualidade, e aí a espiritualidade permite que ele trabalhe ali. Às vezes ele não vai ficar muito tempo, tá? Ele não vai ficar muito tempo. Se ele sair, não tem tanto problema, porque até então ele não era jaguar, ele era um adepto do jaguar. Às vezes ele tinha que evoluir lá em outra religião, em outra doutrina, tá? Então isso está tudo certo, existe todo esse tipo de coisa, porque muitas vezes nós cometemos um erro muito grande, que é de nós falar mal das outras religiões. Nós não podemos fazer isso, falar mal de outras religiões, negativo, porque as religiões, elas existem para cada um se adequar dentro da sua religião, se encontrar. Então, cada um vai ter que se encontrar na sua religião, e cada um tem a sua para se encontrar, tá? Nós, jaguares, temos a nossa, e temos que se encontrar nessa daqui. Por quê? Porque essa daqui é especificamente para nós, tá? A nossa dívida é maior. Mas, muitos dos outros aí, às vezes, eles têm outra religião, eles vão se encontrar em outra. Então, muita gente, às vezes, tem um costume de falar que só a religião dele é que é a boa, que é a melhor, e a dos outros não. Isso está errado. Não pode nós estar querendo julgar a religião dos outros e colocar a nossa sempre como melhor de todas. Todas as religiões são boas, todas as religiões têm as suas finalidades boas, todas. Por isso que eu sempre digo, eu sempre oriento que aqui dentro da nossa doutrina, pelo menos aqui no nosso templo, a gente até proíbe que falam mal das outras religiões, seja a religião qual for, ou goste ou não goste, mas não fale mal das outras religiões. Isso não pode. Se elas estão aí, é porque tem as pessoas que necessitam delas, tá? Que necessitam daquela religião. Pode ser o tipo da religião que for, tem as pessoas para elas. Se aquela religião fosse tão mal assim e não tivesse existido, Deus tiraria, Deus não permitiria. Se está aí, é porque Deus permitiu. Agora, quem é nós para poder ficar julgando a religião dos outros ou a doutrina dos outros? Negativo. O julgamento cabe só a Deus. Só Deus cabe julgar. Nós, jamais nós temos que julgar ninguém, nem a religião de ninguém. Jamais. Só Deus cabe julgar. Se está certo, se está errado, o que deve ficar, o que não deve ficar. Nós, nada disso. Nós não podemos entrar nesse mérito.
Nós temos só que abaixar a cabeça e cumprir a nossa jornada, cumprir os nossos trabalhos doutrinários da nossa religião. Graças a Deus que Deus deu a oportunidade de nós se encontrar nessa doutrina, né? Graças a Deus, e graças a Deus os outros que estão caminhando nas outras religiões, que Deus deu a oportunidade de se encontrar, e lá eles estão sendo felizes, como muitos de nós aqui também somos felizes caminhando aqui, e assim por diante. É assim que tem que ser. Então nada vezes nada de falar mal das outras religiões. Todas elas são boas, todas elas têm as suas pessoas, que os seus adeptos, as pessoas que caminham nela lá, e é feliz lá com ela, e é feliz. Mas eu uma vez passei por tal religião e não fui feliz lá. Não, meu irmão, você não foi feliz lá, meu irmão, porque às vezes lá não era o seu caminho. Às vezes lá não era o seu caminho. O outro está sendo feliz lá porque o outro se encontrou lá é o caminho dele lá. Às vezes o teu é aqui, ou às vezes o teu é lá em outra religião, não naquela. É questão, meu irmão, de você correr atrás, encontrar o teu caminho. Deus mostra, vocês podem crer, Deus mostra para todos nós o caminho de cada um de nós, o caminho que nós, das nossas religiões, o caminho que nós temos que falar com Deus, o caminho que nós temos que prestar os nossos trabalhos espirituais, religiosos, junto a Deus. Deus mostra um por um. É nós que às vezes faz vistas grossas e não está nem aí e larga para lá, tá? E às vezes Deus não mostra uma vezinha só, não. Às vezes Ele mostra por diversas vezes, mas nós, às vezes, muito assim, que nós somos espíritos muito complicados, né? Ser humano encarnado na Terra são espíritos que não é fácil. Aí nós não está nem aí, porque nós gostamos de coisas fáceis, né? O ser humano gosta muito do quê? Coisas fáceis. Principalmente o jaguar. O jaguar gosta de uma coisa fácil que é fantástico, né? E o ser humano, de uma maneira geral, gosta do fácil, gosta tudo na facilidade. Então, não vai achar que não vai encontrar mesmo, porque religião, todas elas, para você ser um missionário, cumprir a missão religiosa ou doutrinária junto a Deus, não é fácil, gente. É uma missão árdua, que não é fácil. Aí, por que muitos não ficam nas religiões, como aqui no Vale do Amanhecer, como em outras religiões? Porque toda religião, ela exige uma disciplina, ela exige muita responsabilidade, ela exige muita dedicação. É tudo coisa que o ser humano esquiva. São coisas que o ser humano não gosta de estar cumprindo. Sempre ele está se esquivando. Esquiva daqui, esquiva dali, tá? Bota um pretexto aqui, bota um pretexto ali, e aí ele vai saindo fora, tá? Mas toda religião, ela tem a sua responsabilidade, seja ela qual for, e ela tem as suas disciplinas. Por quê? Tem que ser assim. Uma coisa que é de Deus, que fala em Deus, que está a serviço de Deus, ela tem que ter disciplina, ela tem que ter dedicação, responsabilidade. Por quê? Porque nós tem que ser missionário de verdade. Nós somos um missionário, para aqui nós cumprir o nosso sacerdócio. Nós estamos no cumprimento de nosso sacerdócio, junto a Deus, tá? Então, isso não é brincadeira, é coisa séria, é muito sério. Como às vezes o ser humano, de uma maneira geral, né, não gosta muito de coisa séria, né? Quando a coisa é séria, ela exige disciplina. Não gosta muito, é onde ele cria obstáculo e sai fora. E às vezes fica fazendo, às vezes aí, pré-julgamento de uma de outra religião, tá? Então isso é o motivo disso que vocês às vezes escutam aí fora. Mas aqui dentro da doutrina do amanhecer, aqui neste templo, a gente orienta e preza muito e pede encarecidamente que nós não devemos falar mal das outras religiões, desprezar as outras religiões, esculhambar as outras religiões, jamais. Não devemos fazer isso mesmo, nada. Nós temos simplesmente que cumprir a nossa doutrina, cumprir o nosso segmento, cumprir as nossas condições de sacerdócio, de missionário. Nós temos que fazer esses cumprimentos. E se um outro de outras religiões um dia chegar até a vocês para pedir uma ajuda ou orientação, vocês vão sim
acolher com muito amor, com muita humildade, com muita dedicação e dar aquela orientação, daquela resposta que vocês entenderam e que vocês aprenderam da doutrina, aquela resposta de missionário, passar para ele aquela resposta de missionário, porque às vezes um troca informações um com o outro, às vezes é natural, um da outra religião, ele observar alguma coisa na sua religião, na sua doutrina, chegar aqui, perguntar algo, fazer algumas perguntas, tá? Você humildemente, nas condições de missionário, daquilo que vocês sabem, vocês vão dar a resposta para ele, sem desprezar a religião dele, também não demonstrando que vocês são maioral, não fazendo nada de vaidade, não colocando aí que você porque a minha doutrina é a melhor, ele veio pedir uma informação para mim, porque nós somos melhor. Não, nada disso. Como nós também, uma hora, pode acontecer de, às vezes, procurar uma informação de um missionário de uma outra religião. Isso pode acontecer. Às vezes você observa alguma coisa assim que você viu falar, ou que alguém te disse, aí você vê um missionário de uma outra religião lá, um missionário, você pergunta para ele, para você tirar aquela dúvida de alguma coisa que você viu ali. Isso é tão normal, isso é comum, entendeu? E ele te responder para você, também não vai colocar que você está ficando lá, você está lá embaixo e ele está lá por cima. Não, nós estamos todos num patamar só, que é o caminho da evolução. Estamos todos tentando evoluir aqui na Terra para chegar até os planos espirituais, as nossas evoluções, e chegar até a Deus, para nós ter pelo menos o direito de mais uma encarnação aí, para nós estar pagando a nossa dívida kármica. Não é mesmo? Então, pessoal, vamos evitar muito isso aí, tá? Falar mal da religião e das pessoas. Vamos acolher e vamos tratar bem, tá? E nós, na condições de jaguares, vamos também nos conscientizar o motivo da nossa trajetória dentro dessa doutrina. Vamos pensar bem, vamos pegar com seriedade. A doutrina não é difícil de caminhar, não é. É difícil de caminhar para quem, às vezes, aquele jaguar que às vezes não quer ter responsabilidade, não quer ter compromisso. Aí fica difícil mesmo, não é só na doutrina não, fica difícil em qualquer lugar, mas se nós saber fazer o nosso projeto de vida e colocar tudo certinho no lugar, tudo certinho, criar dia, hora, momento, para tudo, fazer bem administradinho, nós vamos caminhar na doutrina até o fim, e nada da nossa vida particular, das nossas coisas pessoais, vai ficar para trás. Tudo vai ser conduzido dentro de um projeto, que esse projeto quem tem que fazer? Somos nós. É uma coisa que nós temos que administrar a nossa vida, tá? Nós temos que administrar a nossa vida tanto material como espiritual, físico e o espiritual. Então nós temos que administrar isso, nós temos que achar tempo para tudo isso. Quando nós saber administrar isso tudo certinho, nós vamos caminhar em todos os lugares que nós tiver, na vida material, espiritual, nós vamos caminhar tudo certo e vamos caminhar até o fim. Nada nós vai pegar e vai conduzir até na metade e largar na metade. Nós vamos conduzir até na metade, passar da metade e até o final que Deus permitiu os dias de vida aqui para nós aqui na Terra, tá? É assim, porque o fundamento que Deus coloca nós aqui na Terra é para que nós comece uma coisa, mas uma coisa boa, nada de ruim, coisas boas, e nós conduz aquilo ali até no final, até o último dia de vida que Deus prometer e deixar nós ficar aqui na Terra, que permitir que nós fiquemos aqui na Terra, tá? Então isso é o fundamento principal qual Deus nos colocou aqui reencarnados, tá? Então na doutrina a gente pede muito isso. Vamos caminhar com muito amor, com muita responsabilidade, muita dedicação, e vamos conduzir a doutrina, vamos evoluir na doutrina, porque a doutrina, ela é a nossa evolução, tá? A doutrina do amanhecer é a nossa evolução, tá? É a evolução, aqui nós temos a oportunidade de nós evoluir muitas coisas espirituais e materiais, tanto do lado físico que nem do lado espiritual. Nós temos condições aqui na doutrina, basta nós saber.
basta nós ter um pouquinho da nossa inteligência, usar um pouquinho dela, saber procurar que lado certinho que eu posso caminhar, de que forma eu posso agir, como eu posso ser missionário, de que forma melhor eu posso me dedicar na doutrina, de que forma melhor que eu posso me doar como missionário na doutrina. Então isso aí são tudo essas formulazinhas que a gente tem que se encontrar para que a gente possa evoluir mais dentro da doutrina, tá? E aí a gente vai caminhar e vai embora. Não é difícil ficar na doutrina, de jeito nenhum, mas também não é fácil. Por quê? Porque tem que ter responsabilidade, como nos outros lugares, todos tem que ter essa responsabilidade e a dedicação, tá? Mas não é difícil, basta querer para nós cumprir o nosso sacerdócio. E a doutrina do amanhecer, ela oferece para nós que somos jaguares, várias oportunidades do cumprimento do nosso sacerdócio. Aqui tem trabalhos espirituais muito fino, tem trabalhos espirituais aqui de muita valia, de uma grandeza muito grande, tá? De uma grandeza que vocês nem imaginam. Tudo isso foi colocado por Jaguar, tá? Tudo isso é uma doutrina que ela foi criada de uma forma, de uma ciência espiritual muito aprofundada. Mais lá na frente, um dia, vocês vão compreender isso que eu estou dizendo para vocês. O fundamento e a profundidade dos trabalhos dessa doutrina, para vocês entenderem. Aqui nós lidamos com muitos espíritos evoluídos. Aqui nós temos muitos espíritos evoluídos para nos orientar, para nos ensinar, para nos esclarecer algumas coisas de dúvidas que nós porventura possa ter, tá? Então nós temos tudo isso aqui na doutrina. Nós temos todas essas ferramentas aqui na doutrina. Basta o jaguar se dedicar e correr atrás, buscar. Agora, aquele jaguar que não se preocupa em correr atrás, em buscar, está acompanhando os trabalhos espirituais, está ali em constância nos trabalhos espirituais, porque se você está em constância nos trabalhos espirituais, você vai estar aprendendo mais, cada dia mais, porque nós aqui da doutrina, nós aprendemos aqui mesmo, junto com a espiritualidade, tá? Muita coisa que a gente aprende aqui na doutrina, quem traz é a espiritualidade. Vocês podem observar, cada trabalho que nós trabalhamos aqui na doutrina, um é um pouco diferente do outro. Por quê? Porque cada dia, de acordo com o assunto daquele paciente que vai passar aí, a espiritualidade traz um conceito para ele. Ali traz uma informação nova. E com aquela informação nova, nós vamos aprendendo. Opa, no outro trabalho eu não sabia disso. Hoje a espiritualidade atendeu um paciente e disse isso e isso. Olha, uma coisa nova que eu não sabia. Que importante. Então é isso. Nós aprendemos com a espiritualidade. Cada dia é diferente, tá? Cada dia é diferente. Vocês podem ver aqui, vocês não tem como vocês prever o que a espiritualidade vai falar para aquele um ali. Nós não sabemos disso. Porque cada situação é uma situação, tá? A espiritualidade, para cada situação, eles têm as suas orientações. E aquela orientação que ela tem ali para aquele paciente, de acordo com aquela situação daquele paciente, vai servir de aprendizado para nós. Vai servir de aprendizado para nós. E nós vamos juntando essas pecinhas. Cada dia nós juntamos uma pecinha. Cada dia nós juntamos uma pecinha. E assim por diante. E vai indo. Quando vocês vê lá na frente, vocês já têm um vasto conhecimento, muito grande. Lógico que nós não sabemos de tudo, porque cada dia a espiritualidade vem com uma coisa nova. Então nós não vamos saber nunca de tudo, mas nós começamos a adquirir conhecimentos que nós já vamos poder se conduzir de uma forma bem melhor na doutrina. Então é por isso que eu digo, a gente aprende muito aqui na doutrina, e para nós aprender aqui na doutrina, nós temos que estar em constância nos trabalhos. Nós não podemos perder nenhuma oportunidade de trabalho dentro de um tempo. Nós não podemos perder, porque cada oportunidade de trabalho que nós temos, a oportunidade de trabalhar ali, é um aprendizado que nós vamos adquirir. Então cada vez é um aprendizado, cada vez é um aprendizado. Muitas vezes o médico fala assim, vou fazer tal trabalho, já sei aquilo lá de cor, já sei tudo aquilo ali, não, nem precisa, negativo. Você não sabe tudo, você que pensa que sabe tudo. De repente você vai ali naquele trabalho, de repente surge uma coisinha diferente, nova. Até as energias daquele dia
ela é diferente às vezes da energia do outro dia. Então você recebe uma energia diferente, até mais nova, uma energia mais renovadora. Então até as energias, você aprende que ela pode ser diferente de cada dia dos trabalhos. E aí, eu vou perder essa oportunidade? Não posso, eu vou ter que estar sempre ali nos trabalhos, exceto por uma coisa que não tiver condições mesmo. Aí se não tem condições mesmo de você vir, uma justificativa convincente, certinho, beleza, tudo certo, tudo bem, tá? Mas gente, essa justificativa tem que ser uma justificativa correta, de grande importância. Aí você pode dizer assim, muitas vezes usam uma justificativa, não tem nada a ver, até mente, às vezes pode ir junto, ou por seus coordenadores. Para nós, vocês podem estar enganando, para nós não tem problema nenhum. O pior, gente, é que Deus e a espiritualidade estão vendo aquilo ali. Isso é o pior. Fosse ficar só para nós aqui, para mim que sou encarnado aqui, ainda tudo bem, tudo bem, não tinha problema nenhum. O duro é que Deus está vendo aquilo, a espiritualidade está vendo aquilo, e está vendo se aquilo está sendo honesto, ou está sendo desonesto, se aquilo é verdade, ou se aquilo é mentira. E aí, se aquilo é desonesto, é mentira, tem um preço, não adianta, vai ter um preço, tudo tem um preço. Eu não disse aí dias atrás, tudo se ganha na doutrina, mas tudo também se paga. Então se você cometeu um erro, vai ter que ter um pagamento. Se você cometeu uma boa ação, você vai ganhar. Se você cometeu um erro, vai pagar. É assim que funciona, a lei de Deus é assim, porque senão ficaria muito fácil, nós erra e não paga. Aí se faz coisa boa, só ganha. Não, a vida é assim, ganha e perde. Agora o esperto inteligente, o missionário de verdade, na questão religiosa, e o que ele vai fazer? Ele vai ganhar mais e perder menos, para quando ele tiver de pagar, ele vai pagar pouquinho, e sempre sobrar um pouco no lado, no caixa, como se dizer assim, no linguajar, sempre sobrando. Então esse é o inteligente, é o missionário inteligente. Por quê? Porque pagar nós vamos ter sempre que pagar. Vamos ter sempre que pagar. Então se nós já sabemos, parte do princípio, que nós vamos ter sempre que pagar, então nós vamos ter sempre que ganhar bastante. Ganhar bastante e sempre que pagar menos. Por que pagar menos, Galdino? Pagar menos é simples, é só você se endividar menos. Se endivida menos que você paga menos. Trabalha mais que você ganha mais. Pronto. Tá aí, é simples, é uma matemática simples de se fazer, mas o ser humano, ele é complicado, ele não consegue às vezes fazer isso. Mas você sabe por que às vezes não consegue? Às vezes por falta de dedicação, por irresponsabilidade, por não ter disciplina, não ter assim dedicação, não levar as coisas a sério, levar tudo como se fosse normal, como fosse quase que fosse uma brincadeira, e não é assim. As coisas de Deus não é bem assim, levar tudo como fosse normal, como fosse uma brincadeira, negativo. As coisas de Deus tem projeto, tem preceitos, tem tudo, é completamente diferente, não é bem assim do jeito que nós queremos empurrar com a barriga, entendeu? Então, gente, eu estou dizendo isso para vocês, que é para vocês um pouquinho entender qual a finalidade da doutrina do Vale do Amanhecer, tá? Por isso que a gente orienta vocês sempre nessas alturas e bate sempre nesses pontos, porque isso é o importante, porque vocês já vão estar aí dentro da doutrina e sabendo o que vocês têm que fazer, sabendo das suas responsabilidades, sabendo dos seus compromissos, né? Sabendo a forma que tem que agir, tá? Então depois lá na frente não vai alegar desconhecimento, falar, não me informaram, não me orientaram, não me ensinaram. Então, porque o ser humano, a gente já orientando, ensinando, falando, às vezes lá na frente ele alega desconhecimento e joga a culpa em alguém. Então por isso que aqui nós orienta profundamente, aqui nós orienta bem aprofundado, porque vocês já vão preparando o psicológico de vocês. Vocês entrou aqui, a gente já começa a colocar essas orientações na cabeça de vocês, porque aí vocês desde o início já começa a preparar o psicológico, tá? Que aí você com o psicológico preparadinho, bem orientado, certinho, você já começa a traçar as suas metas, como vocês vão caminhar na doutrina, entendeu? Certinho, vocês já vão saber
de que forma vocês têm que agir para as coisas fluir, para as coisas andar espiritualmente. Então, às vezes, muitos vão dizer: ah, não há necessidade de estar orientando assim. Não, há necessidade sim. Se eu quero alguém que caminha ombro a ombro comigo dentro da doutrina, que faça as coisas tudo certinho dentro da doutrina, quero alguém que fique na doutrina, que cumpra a sua missão de missionário da doutrina, pelo menos até os últimos dias de sua vida, como que eu não vou estar orientando ele? Eu tenho que orientar, porque às vezes uma boa orientação, ela dá um incentivo maior para a pessoa caminhar na doutrina. E uma pessoa que às vezes entra na doutrina e não recebe uma boa orientação, um bom ensinamento, às vezes ele não tem estímulo, não tem assim aquele estímulo para ele poder caminhar na doutrina, aquele incentivo, tá? Porque você tem que ter um estímulo, um incentivo. E o que é esse estímulo e esse incentivo aqui dentro da doutrina, que eu entendo? É um bom ensinamento para vocês, é uma boa orientação aprofundada para vocês, entendeu? Orientando, ensinando, dizendo para vocês o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode, tá? Sempre orientando nesse sentido. Aí sim, vocês estão tendo estímulo, vocês estão tendo incentivo, tá? Para a caminhada da doutrina. Vocês vão ver quem tinha uma visão diferente, às vezes até uma visão, às vezes maldosa para o lado da doutrina, porque às vezes tem alguém que entra aqui, mas vem com aquela visão: ah, será que é tudo isso? Ah, não, tá. Quando ele começa a receber esses ensinamentos, essas orientações aprofundadas, ele já muda de ideia, ele já tira aquele conceito, ele já fala: opa, aqui é diferente, essa doutrina não é bem assim, que eu achava que era tudo assim, uma coisa qualquer aí, banal, negativo. Olha as orientações, olha os ensinamentos deles, olha o que eles pregam, olha aí as coisas de Deus, olha as coisas que eles pregam com que nós devemos caminhar, da honestidade, da seriedade, dos compromissos, das dedicações. Olha, eles falam até que não pode falar mal das outras religiões, não pode falar mal das outras religiões. Olha aí, coisa que às vezes eu pensava que isso aí era o que mais eles iam falar aqui dentro, e eles não falam isso. Então aí já é um estímulo para a pessoa caminhar, ele já cria outra visão diferente, não é isso? Concorda comigo? Já cria uma visão diferente. Então isso é importante, a gente sempre está orientando a base da doutrina, isso é uma base da doutrina, para que vocês sigam o compromisso de vocês de missionários de Deus e da espiritualidade, tá? Eu apenas aqui sou apenas um instrumento de orientar vocês, de ensinar, de encaminhar vocês e estar sempre orientando. Isso aqui é a minha função, tá? Agora, vocês vão dizer assim: ah, mas eu orientou tantos aí, mas não ficaram. Ó, se ficou ou não ficou, eu fiz a minha parte eu fiz, tá? Eu fiz a minha parte. Pode, se não vai ficar, mas durante os dias que ficar aqui, ele vai ter essas orientações, e eu vou estar de consciência limpa que a minha parte eu fiz, e Deus e a espiritualidade vai estar vendo que eu realmente fiz a minha parte, tá? Esse espírito encarnado desse jaguar foi resgatado, colocado aqui dentro, nós fizemos a nossa parte, ensinando ele, orientando ele. Agora, se ele ficou ou ele saiu, aí é um problema dele. Se ele saiu, o que eu posso fazer? É o livre-arbítrio dele. Nós não podemos entrar no livre-arbítrio, impedir o livre-arbítrio. Se Deus não impede o livre-arbítrio de ninguém, por que eu vou querer impedir o livre-arbítrio dele? E também não posso nem eu e nem vocês, fazer até mesmo pré-julgamento em cima dele. Jamais. Se eu prego aqui que nós não podemos fazer pré-julgamento de ninguém, ficar julgando a religião dos outros, nem julgando ninguém, que o julgamento só cabe a Deus, por que eu também vou querer fazer julgamento a ele? Tá? Não. Deixa ele no livre-arbítrio dele e não vamos julgar, e vamos caminhar para frente. Como se diz o ditado popular: vamos tocar o barco para frente, o barco vai para frente, e deixa ele. Se um dia, lá na frente, ele seguir aí a caminhada dele por aí, a trajetória dele, e achar que deve retornar aqui na doutrina, vamos receber também de novo, de braços abertos,
e vamos voltar de novo a orientar ele, ensinar ele, dar as orientações como deve se proceder e vamos botar ele para caminhar. Se ele sair de novo, não tem problema nenhum. Eu fiz a minha parte mais uma vez. Graças a Deus. Isso é o ouro. Está sendo o meu ouro. Tá? Está sendo o meu ouro. Não tem problema nenhum. E também jamais vou impedir que ele deixe de novo a trajetória dele de missionário aqui dentro. Jamais. Quantas vezes ele quiser, eu vou estar aqui, orientando ele e ensinando. Quantas vezes ele quiser, como qualquer um outro. Tá? Então isso funciona assim, a doutrina do mais cedo. Porque nós temos que ser o quê? Nós não pregamos aqui tanto humildade, amor e tolerância? Então nós temos que ter pelo menos esse pouquinho dessa humildade, desse amor e da tolerância. Porque ter 100% de humildade, 100% de amor, 100% de tolerância é difícil, encarnado ter. Falar isso aí é complicado, é difícil. Mas se nós tiver um pouco de humildade, um pouco de amor e um pouco de tolerância, para nós encarnados, já é o suficiente para nós viver bem aqui na Terra, acolher os nossos irmãos aqui muito bem, tratar os nossos irmãos bem, tá? Um pouco que nós tiver, tá? Um pouco que nós tiver, vocês vão ver o tanto que é importante. Um pouco, porque o ser humano é difícil ter, quando se trata da tal de humildade e tolerância, e o amor, aí é difícil, é difícil. Então aqui nós aprendemos a ter pelo menos um pouco. Eu não posso ter assim um amor, uma humildade ou uma tolerância por completo, mas um pouco eu posso. Ô meu irmão, um pouco você pode? Nossa, meu irmão, você não sabe o tanto que já está bom. Isso já está ótimo. Aplica esse pouco dessa humildade, dessa tolerância e desse amor, que você vai ver, meu irmão. Aplica com seus irmãos de doutrina, aplica com todos aqueles que vêm em busca do seu auxílio, que são os pacientes, ou outras pessoas aí fora que tentar pegar alguma informação sua sobre a doutrina, ou sobre a questão espiritual. E você usando esse amor, essa humildade, essa tolerância, esse pouquinho, você não sabe o tanto que isso vai ser benéfico, o tanto que isso vai fazer bem. Já está ótimo, minha irmã. Mas aí, eu tenho que alcançar o 100%? Não, se você conseguir o 100%, tudo bem, mas eu nem vou te forçar que você tem que alcançar o 100%, porque o 100% é difícil. Só um pouco você já alcançar e colocar ele em prática, já vai melhorar muito. Você vai transformar a tua vida da água para o vinho, entendeu? Então é mais ou menos assim, é mais ou menos dessa forma, tá bom? A doutrina, para nós caminhar nela, nós temos que ter esses conceitos. Se nós tivermos um pouquinho desses conceitos, nós vamos caminhar bem na doutrina, tá? Esse amor, a humildade e essa tolerância são os 3 pilares básicos. Então vamos primeiro iniciar por aí. Eu tenho que buscar um pouco da minha tolerância, eu vou ter que buscar um pouco da minha humildade e buscar um pouco do meu amor. Tá bom, vou lutar por isso. Lutou, conseguiu? Vai colocando em prática. Coloca em prática. E aí, vocês vão ver como as coisas começam a caminhar certinha, começa a funcionar. Vocês conseguindo fazer isso aí, já o resto vai se encaixando. Porque se você tiver esses 3 pilares, é simples. Todo mundo que vem falar com você alguma coisa, você vai dar um pouquinho dessa humildade, dessa tolerância, desse amor, acabou. Tá tudo certo, todo mundo simplesmente vai falar, nossa, que missionário, hein? Nota 10. Às vezes só um pouquinho desse amor que você tiver e você aplicar ali, ele fala que você é nota 10. Que missionário, nota 10. Como ele cumpre o sacerdócio dele, no cumprimento do sacerdócio dele, nota 10. Entendeu? Então isso é o importante da doutrina. E Deus quer isso, tá? Deus quer isso. Sabe por que Deus quer isso? Porque isso faz bem para nós mesmos, tá? Isso faz bem para nós mesmos. Eu estou ensinando vocês aqui como é a forma. Se vocês aplicarem essa forma aí, vocês não vão estar fazendo bem para mim. Vocês vão estar fazendo bem, mas é para vocês mesmo, tá? Para vocês mesmo, porque a finalidade é isso. Vocês vão estar mostrando para os seus irmãos, que são as vítimas do passado, que estão aí, que estão ao nosso redor, vocês vão estar mostrando que hoje vocês são diferentes, que vocês têm esse amor, essa humildade, essa tolerância, tá? Isso vocês não sabem o tanto que é importante para esses irmãos. A espiritualidade, vendo isso aí, vai estar colocando aquele irmão ali, chamando a atenção dele, para ele ver esse tipo dessa atitude sua, como você mudou, como você é diferente, como você não está mais cometendo aqueles erros daquela reencarnação, daquela encarnação que você teve lá atrás. Hoje você está numa reencarnação diferente, que você não é mais aquele, não é aquele mesmo ou aquela mesma daquela época, entendeu? E aí esse irmão começa a entender, começa a te enxergar dessa forma, porque esse amor, essa humildade, essa tolerância vai jogando tudo por terra, aquele ódio daquele irmão, e aquele irmão já começa a sentir amor por vocês, tá? Então
Por isso que o jaguar tem que buscar muito esse amor, essa tolerância, essa humildade, que é tudo coisa que o jaguar não tinha. Os irmãos que ele deixou aí para trás aí, que é as vítimas dele do passado, eles estão tudo aí no ódio, justamente por falta desse amor, dessa humildade, dessa tolerância, que esse jaguar cometeu esse monte de atrocidade com esses irmãos aí para trás. Quando esse jaguar começa a praticar esse amor, essa humildade, essa tolerância, esses irmãos começam a enxergar. Eles começando a enxergar, o ódio deles vai caindo por terra, e eles começam também a transbordar em amor, começam a sentir que vocês, sentirem e ver, que eles sentem e vê, que vocês mudaram, não é mais aquele. É onde vocês de repente conduzem aquele irmão para os planos de Deus, os planos da evolução, para junto de Deus. É tudo. O que era o projeto? Todo o projeto que Deus deixou, que era a doutrina, tá? O projeto da doutrina é isso aí, é você conseguir conduzir as suas vítimas do passado junto a Deus, para evoluir junto a Deus. É isso aí. Isso é o projeto principal da doutrina do jaguar, tá? E a doutrina foi criada por jaguar por quê? Porque o jaguar é um dos que mais tem dívida, aqui na terra, é um dos que mais tem que fazer resgate aqui na terra de irmãos desencarnados que são vítimas deles do passado, tá? Então por isso que é exigido do jaguar esse amor, essa humildade, essa tolerância mesmo assim, ó, assíduo mesmo, ser fervorosamente. Mas tem que ser fervorosamente, isso, fervorosamente vai ser melhor ainda, tem que ser fervorosamente. Se você não conseguir numa boa, tenta ser fervorosamente, tá? Porque aí vai ser melhor para você, esse amor, essa humildade, essa tolerância, fervorosamente, tá? Isso vai fazer bem para você, isso vai ser benéfico, isso vai te ajudar muito. Mas vai ajudar você, Galdir? Não, eu não, que eu também tenho que correr atrás do meu, eu também tenho que fazer isso que você tem que fazer, vai ajudar você, vai ajudar você, tá? Vai ajudar você, tá? Mas e aqueles pacientes que chegam aqui, Galdir? Isso, tem que aplicar esse amor, essa humildade, essa tolerância para eles também. Mas por quê? Isso aí é para ajudar você, né? Não, eu também tenho que aplicar a minha também, o meu amor, minha humildade, minha tolerância. Isso é para você também, para vocês. Então, gente, na doutrina do Voto do Amanhecer tem uma outra coisa. Aqui na doutrina do Voto do Amanhecer, nós trabalhamos praticamente de igual para igual. Aqui a oportunidade é para todo mundo. É diferente às vezes de algum lugar que às vezes um tem mais oportunidade, outro tem menos oportunidade. Não, aqui a condições da doutrina, ela dá oportunidade de igual para igual. De igual para igual. Eu como adjunto, eu tenho que correr atrás dos meus bônus também. Eu também tenho que correr atrás de buscar resgatar minhas vítimas do passado. Não é vocês que vão resgatar minha vítima do passado, não, senão ficaria muito fácil, né? Colocar vocês para trabalhar para mim. Negativo, eu também tenho que buscar as minhas. É mesmo? Então você está tendo a oportunidade igual eu. Vocês estão tendo a oportunidade igual eu. Então aqui, todos que entram no Voto do Amanhecer é missionário, tá? Aqui todos que entram aqui, condições dele é missionário. Missionário, todos nós, não tem isso não. Eu vou lá no Voto do Amanhecer, mas eu sigo lá assim, mas eu não sou missionário. Os outros lá que é. Não, no Voto não tem essas condições. Então, meu irmão, essas condições que você quer ser no Voto do Amanhecer, não tem. Aqui, ou você é missionário, ou você é paciente. Aqui nós temos essas duas condições. Ou você está aqui dentro como missionário, trabalhando com a roupagem do Voto do Amanhecer, pegando as aulas do Voto do Amanhecer, pegando os ensinamentos do Voto do Amanhecer. Isso é para condições de missionário. Mas eu não queria ser missionário. Então você fica com paciente. Aí paciente é diferente. Então ou você é missionário, ou você é paciente no Voto do Amanhecer. Mas vocês que estão pegando a aula aqui, que vocês estão aprendendo, vocês estão para ser missionário. É ser missionário, isso é a nossa condição. E todos nós, e as condições é tudo igual. Tudo igual. Mas por que o fulano faz e eu não faço? Você não faz porque você não dedica. O fulano faz porque ele dedica. Agora ele dedica. Está nas condições dele de missionário mais aprofundado que você, e você está com inveja dele? Faça também. Vai lá, dedica também. É mesmo que você vai igualar com ele, mesma coisa. Você vai ganhar igual ele está ganhando. Entendeu? Porque o fulano ali, a cicrana, que seria o mestre ou a ninfa, faz isso e eu não faço. Não, porque você não dedica. Porque é de igual para igual. A mesma oportunidade que ele está tendo, você também tem. É só fazer, faça, tá? Então isso, pessoal, é as condições do jaguar, tá? O jaguar é isso. E o jaguar foi trazido aqui para dentro da doutrina para seguir esses conceitos. Esse
dentro da doutrina do Rol do Amanhecer, é o conceito que o Jaguar tem que seguir, tá? O Jaguar, fora desses conceitos, fora disso que nós tivemos aqui explicando, dificilmente ele vai caminhar no Rol do Amanhecer, na doutrina. Ele não vai ficar, tá? Ele não fica, não fica. Ele tem que ter esses conceitos, que é o conceito da evolução, é a fórmula mais fácil que você tem para evoluir junto a Deus, tá? Então o Jaguar tem que se conscientizar dentro da doutrina, que ele está aqui não é para brincadeira, ele está aqui para seriedade mesmo, é para ser um sério missionário, é para cumprir o seu sacerdócio com seriedade, não está para brincar, tá? Então entrou para dentro da doutrina, não está para brincar, porque aqueles que tentam brincar não ficam, isso já é automático, ele não fica, já é automático, tá? Então o missionário de verdade que entra aqui, ele é para pegar, agarrar e fluir, evoluir, fazer as coisas ir para frente, fazer a doutrina caminhar, tá? Porque a espiritualidade colocou a doutrina nas nossas mãos. Nós aqui no plano físico somos responsáveis para evoluir essa doutrina, para conduzir essa doutrina, para levar ela em vários outros locais. É nós, a espiritualidade é nas nossas mãos, tá? A espiritualidade dá auxílio espiritual, vai nos orientando, nos ensinando e assim por diante. E nós, como Jaguar, tem que dar graças a Deus que nós temos essa oportunidade, agradecer muito a Deus, ao Mestre Jesus e ao Pai Santa Branca e toda essa espiritualidade bendita dessa corrente da doutrina do Rol do Amanhecer por nos ter dado essas condições, tá? Nós temos que agradecer muito a Deus por isso tudo, tá bom? Então, gente, era um pouquinho que eu tinha para falar para vocês hoje dessas condições do Jaguar, tá? Agradeço vocês, fiquem com Deus. Boa sorte a todos.